Good evening, everybody! E aí? Sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência, edição especial de aquecimento para o evento A Nova Era do Inglês Fluente, que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas. A Nova Era do Inglês Fluente é um evento 100% online e 100% gratuito. E você pode fazer sua inscrição no link que está lá na minha bio. Oh, meu Deus do céu! E aqui, no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente e soar como um nativo. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode aprender inglês usando situações cotidianas do seu dia a dia, comuns, coisa comum, com o estudo ativo, como é que você vai combinar essas duas coisas e como isso vai fazer você falar inglês fluente e soar como um nativo. Ai, meu Deus do céu! Quanta coisa que eu tenho que falar para vocês hoje. Vocês não têm noção. É o seguinte. Bom, eu já me apresentei, já falei o que eu tinha para falar para vocês e eu vou, então, fazer uma pergunta. Primeiro de tudo, você sabe o que é estudo ativo? E se existe um estudo ativo, será que existe um estudo passivo? E se existe estudo ativo, qual é o passivo? Qual é a diferença entre esses dois? Vocês sabem me dizer? Sim? Eu já vou te responder a essas perguntas, mas primeiro eu preciso saber se realmente você já ouviu falar dessas coisas. Não? Bom, então eu vou explicar para vocês o que é estudo ativo e estudo passivo. Porque sim, existe estudo ativo e passivo, tá? Eu vou explicar a diferença, então, entre essas duas criaturas aqui para vocês, tá? O estudo passivo nada mais é do que receber a informação. É quando você não se envolve com seus estudos. É o momento do aprendizado que você simplesmente escuta ou lê o conteúdo sem criar nada. Não anota, não resolve questões, não faz nada. Resumindo, é mais ou menos assim. Sabe aquela aula clássica da escola? Que o aluno está lá sentado na carteira, né? E o professor lá explicando a matéria no quadro, lá na lousa. Então, beleza. Então, você pode receber informações assistindo aula, lendo um livro ou ainda escutando gente conversar, tá? Ou seja, pessoas falando. Gente, ó, nos últimos anos, o estudo passivo, ele tem sido apontado como um dos vilões da retenção de informação, já que é mais difícil a gente conseguir fixar esse trem na nossa cabeça, né? Porque quando a gente está estudando passivamente, é muito mais... Ou seja, quando a gente só está escutando ou lendo alguma coisa, é muito mais fácil a gente se distrair. Fala a verdade, se não é mais fácil, né? Aí você dá aquela viajadinha na maionese, fala, nossa, o que eu estava fazendo mesmo? O professor está lá falando lá na aula e você está assim, ó. A minha caneta não é de apertar, mas né? Aí você já voou, já dispersou. Então, o estudo passivo, ele tem esse pequeno problema, né? O estudo passivo, ele é necessário, tá? Mas ele deve ser entendido como esse primeiro contato que a gente tem com a matéria. E só o estudo passivo, ele não é suficiente para fazer você reter o conteúdo. Então, o estudo passivo, ele é o estudo necessário, mas só ele não ajuda a gente a reter aí as coisinhas na nossa cacholinha. E ele é o nosso primeiro contato, então, com a matéria, com o que a gente está estudando. Sabe aquela coisa assim de sentar a bunda na cadeira, pegar um caderno, uma caneta e falar, estou estudando? Né? E você só estuda lá daquele jeito que eu falei? Assim, né? A caneta tá ali, o caderno tá ali, você não tá fazendo nada. Então, isso aí é o tal do estudo passivo, tá? E eu vou dizer uma coisa, se você só faz estudo passivo, vai demorar muito tempo para você falar inglês fluente e soar como um nativo. Eu não queria acabar com suas esperanças, não, mas só o estudo passivo não vai rolar. Bom, se o estudo passivo é esse momento de receber a informação, o estudo ativo é a hora de criar algo a partir dessa informação. Eu acho que você nunca ouviu falar do negócio desse, né? Seria mais ou menos como traduzir o conteúdo aprendido em uma criação própria. Tipo assim, você vai fazer a sua Mona Lisa daquilo que você estudou. Tcharam! Né? E aí, é esse momento que acontece realmente o momento, ahá! Aquele negócio que a gente falava antigamente, que cai a ficha, que você absorve o que você aprendeu. Então,
O aprendizado ativo, né, o estudo ativo, é quando há envolvimento com os estudos. Então, se você lê um livro grifando, escrevendo um resumo, fazendo anotação, desenhando, fazendo um mapa mental, recitando umas partes do texto, ou explicando esse conteúdo para alguém, como eu faço aqui com vocês, né? Eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, ou então explicando para você mesmo, né? Você está assimilando melhor as informações e você está aprendendo com mais eficácia. Todas essas coisas que eu citei aí em cima, né? Desenhar, fazer anotação e tudo mais, elas são formas de se praticar o estudo ativo, que você nem sabia que existia. Agora, a partir de hoje, você vai praticar isso aqui que eu vou te falar, gente. Porque isso aqui, o estudo ativo, é o canal para você falar inglês fluente soar como nativo. Seguinte, o cérebro do ser humano, esse você que está aí, e essa pessoa, né? Ser humano, sobretudo a memória, ela trabalha com links, né? Aquelas ligações. Você já ouviu falar das sinapses, né? Tem gente que tem mata-burro nelas, mas você já ouviu falar delas, né? Então, o cérebro, ele trabalha com sinapses, ligações, né? Links. Se você conseguir usar vários dos seus sentidos aí nos seus estudos, você vai trabalhar diferentes áreas do seu cérebro. E com isso, a sua memória vai armazenar a informação com mais facilidade. Olha que coisa boa isso, gente. É tudo que você queria na vida, né? Você aprende melhor e memoriza mais. Por isso, o estudo ativo é tão importante se você quer guardar as informações aí na sua caixolinha, tá? Bom, eu acho que você já deu para você entender assim qual que é a diferença entre estudo ativo e passivo, né? Lembrando que assim, os dois são extremamente importantes no seu processo de aquisição de linguagem, tá? Eu falei aquisição de linguagem, por quê? É bom ressaltar que quando a gente está aprendendo o nosso querido idioma materno, português, né? A gente também passa por um estágio de estudo passivo, a gente nem sabe o que é isso, né? Que é o momento em que a gente só escuta a mãe e o pai da gente conversando com a gente, né? Fica lá, só escutando, escutando, escutando. Aí, você percebe como o estudo passivo é importante? Então, o estudo passivo, ele é muito importante porque esse é o nosso primeiro contato com o nosso idioma. Só depois que a gente consegue ir decodificando alguns sons do português é que a gente passa para o nosso estudo ativo, né? Sem saber o que é isso. Que é quando a gente tenta começar a falar imitando a mãe e o pai da gente, tá? Ai, meu Deus, você tá pensando assim, ai, quer dizer que eu ficar sentado lá na frente da televisão vendo 1 milhão de séries na Netflix, escutando um monte de música sem parar, eu não vou falar inglês fluente, soar como nativo? Olha, infelizmente para você que achou que sim, a resposta é não. Por quê? Quando você só assiste um filme, a série, ou ouve a música e não faz nada com essa informação, a probabilidade do seu cérebro achar espontaneamente, né, do nada, um uso para essas informações é muito baixa. A probabilidade dele conseguir fazer as conexões que ele tem que fazer, tudo para você conseguir lembrar, é baixíssima. Então, você não consegue lembrar de quase nada que você viu no filme ou escutou na música. Fala a verdade, se não está falando a verdade para vocês. Gente, é impressionante. Você tá lá, sentado no sofá, só assistindo aquela série, ou escutando aquela música, aí fala assim, quem tá falando nessa série? O que é? Nossa, você sabe que eu acabei de assistir o episódio, nem sei o que fala? Né? Por quê? Isso aí é só estudo passivo. Ó, eu quero te lembrar que lá no evento A Nova Era do Inglês Fluente, que vai acontecer no dia 13 de outubro às 20 horas, eu vou te mostrar um pouco mais sobre esse assunto. Então, faz a sua inscrição agora lá no link que está na minha bio. Esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito, tá? Então, voltando aqui à história do assunto aí do passivo ativo, eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que adora música internacional, do jeito que ela fala, né? Então, a música americana, essas coisas, ela fala, ai, adoro música internacional. E assim, gente, desde que eu me entendo por gente, faz um pouco de tempo isso, né, que eu sou da era pré-jurássica, eu escuto a minha mãe ouvindo música internacional. E aí eu pergunto para você que está aqui me acompanhando. A minha mãe é fluente em inglês? Você acha que a minha mãe fala inglês fluente e sou como uma nativa? Não. Por quê? A vida toda ela só fez o quê? Estudo passivo. Ela só está lá
no computador, escutando a música, tá ali, tarará, tarará, ou então, sei lá, tá vendo televisão, a coisa tá falando e ela não tá fazendo nada com isso. Porque se ela tivesse feito, gente, o que eu fiz, ela estaria fluente, ó, há muito tempo. Bom, o que eu quero dizer? Eu não quero dizer com isso que assim, um estudo isso ou estudo aquilo é melhor que esse, é melhor que aquele. Não, eu não estou aqui para dizer que um é melhor que o outro, tá? Por quê? Essas duas formas de estudo são extremamente importantes para você aprender inglês fluente e soar como um nativo. Porque do mesmo jeito que as crianças fazem para aprender português, né? A gente vai fazer para aprender inglês também. É o mesmo processo, gente. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, dizendo aqui sobre o mesmo processo, né, de aprender inglês, que quando a gente nasce, a gente já vem equipado com um negocinho aqui que faz a gente falar qualquer idioma de qualquer lugar do mundo onde a gente nasça, né? Então, por exemplo, você nasceu lá no Egito. Você vai falar que idioma? O idioma que eles falam no Egito, né? E você nasceu lá na China. O que você vai falar? Você vai falar chinês. Você nasceu na Inglaterra. Você vai falar inglês. O inglês da rainha, né? Coitado, que Deus a tenha. Se você nascer lá, sei lá, na Rússia, você vai falar o quê? Russo. Porque a gente já nasce com a capacidade de falar qualquer idioma, tá? Então, não fica apavorado, né? Não interessa em que lugar do mundo você vai nascer, você vai conseguir falar o idioma daquele lugar. E depois, esse negocinho aí, ele já está instalado na sua cabeça. Quando você vai aprender um outro idioma, fica muito mais fácil para você conseguir aprender esse idioma. Por quê? Você já tem o que eu estava falando ali dos links, aquelas coisas todas do cérebro, né? As ligações, as sinapses, aquelas coisas todas. Então, isso aí vai fazendo com que você ganhe caminhos neurais. Por exemplo, quando uma sinapse se forma, ela passa ali, a informação passa. Aí você faz a mesma coisa de novo, ela passa no mesmo caminho, ela passa no mesmo caminho, ela passa no mesmo caminho. Aquilo ali vai formando como se fosse uma trilha mesmo, sabe assim, um caminho? Por isso é chamado de caminho neural. E quando você vai aprender um segundo idioma, você já tem caminhos neurais. Por quê? Você já aprendeu o seu idioma materno. Ou você já aprendeu português, ou você já aprendeu russo, ou você já aprendeu chinês, ou você já aprendeu japonês, ou seja, qual for a língua que for que você aprendeu primeiro, tá? E isso facilita muito o nosso processo de aprendizagem quando a gente fica grande. Por quê? A gente já tem esse treco aqui na nossa cabeça, toda a base de informação de português, no nosso caso, já está aqui. E aí, quando você vai aprender inglês, você começa a puxar informações e compara inglês com português, fala, não, isso aqui é igual, isso aqui é diferente, isso aqui serve, isso aqui não serve, e fica muito mais fácil para a gente conseguir entender, tá bom? Só queria dar uma explicadinha para você entender como é que funciona isso. É importantíssimo que você consiga, então, aplicar o estudo ativo e o estudo passivo aí nos seus estudos de inglês. Eu tô até vendo a sua carinha assim, Carla, mas como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, eu achava que eu tava abafando lá, vendo a série na Netflix e ouvindo música, ela tô sentada no sofá. E aí você pergunta assim, tá bom, pai, eu vou tentar fazer esse negócio de estudo ativo aí, mas o que é que eu ganho com isso? Eu vou te dizer agora. Bom, o que você ganha com isso? Para sua sorte, eu tô muito comprometida em fazer você falar inglês fluente e soar como um nativo, porque isso que eu vou te mostrar, é por isso que eu vou te mostrar, desculpa, é por isso que eu vou te mostrar como introduzir o estudo ativo do inglês na sua vida cotidiana. Porque o passivo você já está fazendo aí sem nem mesmo saber. Eu vou te explicar hoje como é que você faz para introduzir o estudo ativo na sua vida cotidiana. Porque, como eu estava dizendo, o passivo você já tá fazendo sem nem mesmo saber que já estava fazendo, tá? E o melhor de tudo é que com isso você ganha tempo, porque quanto mais você conseguir inserir o estudo ativo no seu cotidiano, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo, que é falar inglês fluente e soar como um nativo. Mas você também ganha know-how. Olha que chique, já tá falando inglês, né? Know-how, ou seja, quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. Então, agora, presta atenção, se segura aí nas cadeiras, que eu vou te mostrar algumas maneiras que você pode usar o estudo ativo aí no seu dia a dia, tá? Vamos incrementar a sua vida. Vamos fazer você falar inglês assim, né? Igual uma maritaca, igual eu. Seguinte, primeiro jeito que você pode fazer para começar a implementar o estudo ativo na sua vida é: você já assiste série, né? Que eu já estava falando aqui que você fica sentado no sofá assistindo a série da Netflix, né?
Mas você já tentou pegar um papel e uma caneta e fazer algumas anotações? Assim, gente, isso pode dar algum resultado, viu? Aliás, pode dar um resultado muito bom. Você pode anotar palavras, anotar expressões, sabe aquelas que você acha mais interessante? E aí depois você pode tentar fazer algumas frases com aquelas palavras, com aquelas expressões, usar aí, né, na sua conversa, na sua conversa mental às vezes, né? Conversa com um, conversa com o outro, tenta usar essas frases, essas palavras, que é chique demais, gente. Depois que você anotou e tentou falar, nada melhor do que tentar falar em voz alta mesmo, né? Tipo, blá, 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 blá. Por quê, gente? Falar em voz alta eu sei que ninguém gosta muito, né? Mas é a melhor maneira de praticar. Eu sei que você às vezes pode ter um pouquinho de vergonha, né? Tipo, ai meu Deus, não é pronúncia. Relaxa. Tem ninguém na sua casa, você anotou as coisas, está lá no seu papelzinho, você cata, você escutou ali falando na televisão, você ouve de novo aquilo e repete, gente. Fala em voz alta, fala na frente do espelho, sabe? Fica lá olhando a sua boca mexer, você olha lá o ator, né? Cata um espelhinho assim, ó, aqueles pequenininhos. Então fala na frente do celular. Você vai falar assim, vai praticando os músculos aí do seu rosto, né? E tenta gravar essas frases. Olha, eu sei que se você conseguir fazer isso, você já vai estar um passo mais próximo de falar inglês fluente, soar como nativo. Esse exercício, ele te ajuda a corrigir sua pronúncia, exercitar os músculos da sua face, igual eu estava dizendo para você. E esses são os músculos que a gente precisa mexer para você falar inglês de forma mais adequada. Então, senta no sofá, pega um papel e uma caneta, anota palavra, anota expressões, e aí tenta introduzir isso. Sei lá, você faz aula de inglês? Então, você pode ir introduzindo essas palavras aí no seu vocabulário e fazendo as frases e tentando já dar uma melhorada nas suas frases com essas palavras e essas expressões que você vai anotar aí no seu caderninho, tá? Com os filmes, o que eu gosto de sugerir para você fazer? Esse exercício que eu vou te sugerir é maravilhoso, gente. O que você pode fazer? Faz isso com um filme que você já assistiu, tá? Vê esse filme de novo e aí o que você faz? Faz um resumo da história em inglês, é claro, né? Pelo amor de Deus, não tô falando para ninguém fazer nada em português aqui, é tudo em inglês, tá? Então, faz um resumo da história em inglês e depois já sabe, né? Pratica bastante. Grava esse resumo, conta essa história para alguém, sei lá, né? Você deve ter um amigo que fala inglês, ou uma amiga que fala inglês. Conta para sua professora de inglês, ou então vem aqui me contar, manda um áudio para mim aqui no DM, que eu vou escutar a sua história, né? O resumo da história, não tem problema não, eu escuto mesmo, tá? Então assim, conta essa história para alguém, porque à medida que você vai contando a história, que você vai fazendo esse relato, os fatos vão ficando mais nítidos para você e você consegue lembrar maior parte do filme. Eu tô te falando. Quando você fica lá só assim, ó, se alguém te perguntar, o que você está falando desse filme? Você, é uma moça aí que, nem sei direito, né? Mas se você conseguir prestar atenção, pegar um filme que você já viu, que você gosta, fazer um resumo em inglês desse filme, gravar, escutar, contar para alguém, meu, fala sério. Olha o tanto de vezes que já repassou essa história na sua cabeça. Em pouco tempo, você vai se tornar um ótimo contador de história. E as pessoas adoram ouvir história, gente. E esse é mais um passo para você ficar fluente e soar como um nativo. Com esse exercício, você vai conseguir formar frases mais facilmente e conectar as ideias com mais fluidez. Porque você que está fazendo um resumo. Olha isso. Isso é espetacular. Exercício maravilhoso para você tentar fazer na sua casa. Bom, se você é daquelas pessoas, né, que gostam de mapas mentais, sabe aquele negocinho, tem um balãozinho, você puxa uma perninha, outra perninha, vai puxando, parecendo uma aranha, uma coisa de doido aquilo, né? Então, eles são uma ótima ferramenta para você usar no seu estudo ativo. A ideia é que você defina um tema, pode ser a cena de um filme, pode ser só uma cena, tá? Não precisa ser o filme inteiro. Ou então, o episódio, né, da sua série favorita. Aí você pega uma folha em branco, você escreve lá o tema central, tipo assim, esse filme, esse episódio falou de tal coisa. Em inglês, isso, hein? É para fazer tudo em inglês. Se você quiser em português, eu rasgo esse seu papel daqui, hein? Então, você escreve ali o tema central, a ideia central, né? Ou desse episódio, ou de uma cena aí do filme que você gosta. E aí, o que você vai fazer? Você vai puxar, a partir desse tema central, as coisas que estão ligadas a ele, né? Pode ser em ordem cronológica, do jeito que você quiser.
Depois, você pode assistir o filme de novo e ver se está faltando informação ali naquele seu mapa mental. E aí você vai acrescentando, vai puxando as perninhas. Ah, esse aqui falou daqui, esse aqui não sei o que lá, o crime foi não sei o que lá, o investigador falou não sei o que lá, né? E você vai puxando e vai aí incrementando o seu mapa mental. Até que esse mapa mental, ele vire a sua fonte de revisão. Ah, e outra coisa, né? Palavra proibida quase essa, né? Gente, ter material de revisão é... eu nem sei o que falar. Nem sei que palavra usar para te dizer o quanto você precisa ter um material de revisão. Porque você precisa efetivamente revisar o conteúdo. Isso é essencial para que o seu cérebro, a sua cacholinha, né? Que ele não comece a descartar as coisas que você já estudou. Gente do céu. Porque se você começar a repassar isso, né? A revisar isso com uma certa frequência, você vai lembrar mais facilmente do conteúdo. Mais fácil e mais rápido. Então, por favor, revise tudo que você fizer. Eu sei que você consegue encontrar vários modelos de mapa mental aí na internet, se você quiser, tá? Mas, se você está aqui e você quer falar inglês fluente, soar como nativo, eu recomendo que você crie o seu próprio mapa mental, né? Na folhinha em branco que eu falei, cata sua canetinha, vai rabiscando as bolinhas, vai fazendo as perninhas, tá? E vai fazendo à mão. Gente, existem estudos que comprovam que quando a gente escreve alguma coisa, o nosso cérebro ele retém mais a informação. Então, pelo amor de Deus, escreve esse negócio, tá? Se você digitar, não é a mesma coisa, tá? Tem mapa na internet, dá para você fazer digitando, puxar uma perna. Não, eu quero que você faça uma folhinha em branco, no seu caderninho, com o seu lapinho, com a sua canetinha, tá? Pelo amor de Deus, porque desse jeito, eu tô te falando, você vai lembrar muito melhor do conteúdo que você estudou, tá? Através do processo de construção do seu mapa, é que o conteúdo vai ser mais facilmente fixado e você vai ter certeza que o mapa mental vai te atender aí aos seus objetivos. Eu quero também lembrar para você que no evento A Nova Era do Inglês Fluente, que vai acontecer no dia 13 de outubro, agora, né? Semana não nessa, na outra. Ai, meu Deus do céu. Você vai entender mais a fundo como o estudo ativo, junto com a metodologia de ensino que eu desenvolvi, vão te fazer acelerar o processo para você falar inglês fluente, soar como nativo. Então, não esquece de fazer a sua inscrição lá no link que está na bio. Vai ser totalmente gratuito e ao vivo, tá? Então, você pode também fazer o seu estudo ativo com flashcards. Assim, quê? Flash Gordon? Não, flashcards. Para guardar mais as informações aí na sua caixolinha, né? O que são flashcards? Flashcards, bom, como é que eu vou te explicar? Os flashcards, eles são mais ou menos como se eles fossem um baralho, tá? E aí você pode pegar as expressões, as gírias, sabe? Aquelas músicas que você escutou e que você quer lembrar, que você quer memorizar. Então, você pode pegar os seus flashcards aí, que são como se fosse um baralho. Então, de um lado, você coloca, né, a expressão que você escutou lá na música ou que você, sei lá, viu no filme, na série, em inglês, né? E aí, do outro lado, você coloca lá um desenho, uma figura, ou então um exemplo com aquela palavra ou com aquela frase dentro de um contexto para que você se lembre daquilo sem precisar da tradução. Se você precisar da tradução, pode colocar a tradução lá também, tá? Não é proibido. Nada que vai te fazer entender e aprender é proibido por aqui, tá? Pelo amor de Deus. Então, de um lado você coloca a expressão e do outro você coloca o que vai te fazer lembrar do que você está estudando, dessa expressão que você quer guardar. E aí, o legal desses... eu vou recomendar para vocês 2 aplicativos, né? O Anki e o Quizlet. O Anki é um aplicativo que você baixa aí no seu celular ou no seu computador e você usa lá os baralhinhos que você mesmo vai construindo. E o Quizlet você pode baixar aí no seu celular ou então você pode usar direto na internet, que ele também tem um site. E é bem bacana porque nos dois você consegue... repassar de tempos em tempos, né? Ele te mostra o quanto que você tem que revisar daquele conteúdo que está ali no seu baralho. E isso é muito importante. Por quê? Lembra que eu estou falando, né? Tem que revisar o negócio, porque senão você esquece. Então, fazendo esse exercício aí, você vai melhorar muito o seu vocabulário, a retenção do vocabulário, né? E assim, ter vocabulário, gente, é o sonho de todo aluno de inglês, fala a verdade. Todo mundo quer ter um vocabulário super extenso para falar tudo que você quiser sem travar, né? Então,
fazendo o uso aí dos flashcards, você pode realizar esse sonho de falar sem travar, tá? Porque ele vai realmente ajudar a fixar o conteúdo aí na sua cacholinha. Já falei várias coisas que você pode fazer aqui, né? Ó, usar os flashcards, você pode fazer os mapas mentais, você pode fazer também o resumo do filme, gravar, você pode anotar as expressões e tentar falar na frente do espelho e tudo mais, né? Essas já foram as coisas que eu já te disse aqui para você conseguir, né, fazer o seu estudo ativo. E aí, lembra que eu falei para você fazer um resumo do filme e pedir para você gravar? Então, ele é uma ótima ferramenta de revisão, porque você vai precisar revisar o que você já estudou para diminuir aquela tal curva do esquecimento, né? Lá, sabe, do Ebbinghaus? Se você nunca ouviu falar dessa curva do esquecimento do Ebbinghaus, eu vou te mostrar aqui agora, neste momento. Olha só, esse aqui é o tal do Ebbinghaus, e ele disse que, à medida que o tempo vai passando, as informações que o nosso cérebro vai guardando, elas vão diminuindo. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Aqui seria o máximo de retenção do conhecimento que a gente consegue, tá? Entre, tipo, 70% e 80%, daria uns 75%. À medida que o tempo passa, olha só, à medida que o tempo passa, se você não fizer revisões, isso aqui, ó, cai no total esquecimento. Então, eu vou dizer para você que esse aqui é você na sua aula de inglês hoje, né? E aí, esse aqui, olha só, o tanto que você vai lembrar. Ó, isso aqui é o tanto que você aprendeu na sua aula de inglês hoje. E agora, aqui, na semana que vem, quando você for na sua aula de inglês de novo, olha onde você vai estar, né? Você vai lembrar quase nada. É só 10% do que você ouviu, do que você viu, aprendeu, né? Na outra aula que você vai lembrar. Mas o querido Ebbinghaus disse que se a gente fizer revisões periódicas, olha só, essa curva que está aqui embaixo, ó, caiu, né? Ela tende a não cair tão abruptamente, ela tende a diminuir, né? Olha só, você faz revisões depois de umas horas, depois de 24 horas, depois de uma semana, depois de um mês, e essa curva vai tendendo a diminuir. Ou seja, você vai conseguindo reter mais as informações aí na sua cacholinha, se você fizer o quê? Revisar. Pelo amor de Deus, então, criatura, revisa o conteúdo que você fez, principalmente com essas formas aí que eu te mostrei sobre o estudo ativo, tá? A curva de esquecimento, ela pressupõe o declínio, então, da retenção de memória com o tempo. Essa curva, ela mostra como as informações são perdidas ao longo do tempo, que eu mostrei para você ali, você na sua aula de inglês, né? E quando não há tentativa de reter as informações. Por isso, eu disse que você tem que revisar o que você já estudou. Senão, você vai acabar esquecendo mais rápido. Você já passou por isso, gente. Eu não preciso ficar te falando isso aqui, não. Você já sabe que se você não estudar, se você não revisar, você vai esquecer. Bom, voltando lá, então, ao seu áudio do resumo do filme, né? Ouça o seu áudio depois de uma semana de novo. E se você precisar, faça alguns ajustes, tanto na história como na sua pronúncia. E para você falar inglês fluente e soar como um nativo, você vai precisar lembrar das coisas que você já estudou. Você não pode ficar esquecendo esses trem aí, não, filho. Você tem que lembrar, tá? Fazendo isso aí, que eu tô te pedindo aqui, agora, neste momento, as chances de você ficar com aquele ovo na boca toda vez que você tiver que falar vai diminuir drasticamente. Além do mais, se você gravar e revisar esse conteúdo, prestando atenção, ajustando a sua pronúncia e ajustando os fatos da história, você já vai ter se habituado a estudar ativamente. Você percebe que é isso que vai te fazer falar fluentemente e soar como um nativo? Gente, fala a verdade. Você fez um resumo, você gravou, você escutou, você ajustou a sua pronúncia, você ajustou a história. Filho do céu, você tá um pé de ficar fluente. Fala sério. Nossa Senhora. Bom, se você gosta de documentário, né? Tem gente que prefere documentário, não gosta de filme, não gosta de série, gosta de documentário. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar elaborar uma reflexão em inglês sobre o tema do documentário. E aí você pode fazer ou um resumo dos fatos, ou aquele mapa mental que eu falei para você sobre a ordem dos fatos e tudo mais. E é claro, sempre tudo em inglês, tá? Então, refletir sobre o que você estudou, porque geralmente os documentários são mais são sobre os fatos, né? Então, você refletir, sei lá, sobre um acontecimento histórico, sobre uma passagem importante e tudo mais, é muito interessante. Principalmente se você conseguir fazer isso em inglês. Bom, caso você tenha alguns amigos que falam inglês, o que você pode fazer? Você pode montar um grupo de estudos para compartilhar os seus conhecimentos
em inglês, né? Vocês compartilharem ali, vocês todos em uníssono. Porque quando a gente se propõe a explicar e a ensinar outra pessoa, o conteúdo flui de uma forma mais fácil e se torna algo mais leve. Afinal de contas, gente, para ensinar a gente tem que aprender. E para aprender a gente tem que ensinar, né? É o que eu falo. Depois que eu me tornei professora, eu aprendi muito mais dando aula do que na faculdade. Né? Muito, mas muito, sem sombra de dúvida. E no caso dos grupos, quando você tem alguém aprendendo e ensinando com você, as dúvidas, as explicações, elas se tornam mais lógicas e mais automáticas, o que com certeza vai te ajudar na rotina aí dos seus estudos, tá? Você e os seus amigos podem falar daqueles resumos de filmes ou de séries que vocês gostam, que vocês fizeram, ou sei lá, sobre qualquer outro assunto que vocês queiram, tá? Desde que seja em inglês, né? Por favor, o objetivo aqui é melhorar o seu inglês. Então, esse é um dos exercícios mais poderosos. E não só para você, mas para os seus amigos também, para que todos vocês consigam falar inglês fluente, soarem como nativos. Imagina que bacana, né? Você e seus amigos todos falando assim fluentemente, soando como nativos. Ah, meu Deus, que legal. Bom, nada supera a prática do idioma, né? Nada. Falar o idioma, nada supera a prática de falar o idioma para que você se torne fluente. Então, quanto mais você e seus amigos praticarem, mais próximos vocês vão estar do objetivo final, que é falar sem nenhum impedimento, né? Deve só falar inglês assim. Meu Deus do céu. Você queria, né? Então, eu sei que você consegue. Se você fizer isso que eu estou te falando, você consegue. Uma outra coisa que você pode fazer para estudar ativamente é você pode participar de grupos de conversação que não usam português, é claro, né? Pelo amor de Deus, lembra que é tudo em inglês aqui. Você pode participar de chats em streams, né? Tipo assim, lives, né? Em inglês. E você pode fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia, que é descrever as minhas situações cotidianas da minha vida pessoal e profissional, em voz alta, tá? É isso mesmo, gente. A gente parece meio doido, tá? Mas não tem problema não. Quando eu estava querendo aprender a falar inglês fluentemente, soar como uma nativa, eu fazia muito isso e ainda faço isso até hoje. Isso aí é mais ou menos como se você estivesse narrando o que está acontecendo com você e as coisas e a sua volta, tá? Lembra, em inglês sempre, né? Pelo amor de Deus. Bom, como é que isso funciona mais ou menos assim? Você faz assim. Eu tenho que lavar a louça depois que eu acabar essa live aqui, porque eu jantei e aí eu deixei o meu prato lá em cima da mesa e tudo mais. Então, eu vou pegar o sabão, eu vou pegar a bucha, e você vai narrando as coisas do que está acontecendo com você. Ou então, agora eu vou tomar um banho, porque eu suei, porque a luz aqui é muito quente, e eu estava pensando, nossa, eu acho que eu tenho que comprar sabonete. Sabe esse tipo de coisa? Vai conversando com você e narrando, como se essa voz aí na sua cabeça fosse em inglês, tá? Então, se você fizer isso, você vai estar com o pé ali já no inglês fluente. Gente do céu. Isso vai fazer com que você fique mais consciente das coisas do seu cotidiano aí ao seu redor, que você já sabe em inglês, e daquelas que você ainda gostaria de aprender. Porque toda vez que você for tentar falar alguma coisa e você não souber, você vai ficar aquela pulguinha, gente. Assim, mas como é que fala esse inglês mesmo? Meu Deus, se você tiver o mínimo de curiosidade, e a gente tem que ser curioso quando a gente está aprendendo um idioma estrangeiro, né? Você vai atrás daquela palavra que você não sabia falar ali naquele momento que você estava contando para você mesmo o seu dia e narrando aquela história para você mesmo, né? Então, quanto mais curioso você for, melhor vai ser. Então, quanto mais inserido no seu dia a dia, mais o inglês fica vivo dentro do seu cérebro e mais ativo fica esse vocabulário na sua boca. Isso que é importante. E isso faz com que você consiga acessar mais rapidamente o que você quer dizer. Gente, tem coisa mais gostosa que você pensar e falar o que você está querendo falar, né, em inglês? Não tem. Você vai chegar lá, né? Eu sei que se você ainda não está nesse patamar, você vai chegar lá. E agora eu vou te contar a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, sem sombra de dúvida, que é repassar o meu dia em inglês enquanto eu tomo banho. Gente, eu não estou brincando não, tá? É no banho mesmo. Sabe que eu recomendo muito isso, porque esse é um momento de relaxamento. E quanto mais relaxado a gente fica, mais fácil a gente aprende, tá? Isso não é brincadeira, não. Dentro da metodologia que eu uso no meu curso, uma das partes fundamentais para que o aluno aprenda é que ele se sinta seguro e relaxado para tentar falar em um ambiente sem correções rígidas, né? Isso faz com que cada aluno comece a falar
no seu próprio tempo, sem pressão e sem estresse para ter que falar tudo e agora, nesse exato momento. Gente, é a coisa mais gostosa, é o momento mais relaxante do dia. Então, aproveita e repassa aí na sua cabeça alguns momentos do seu dia em inglês. Isso vai te... Olha, você vai se surpreender com as coisas que você vai lembrar em inglês para falar nesse momento. Você vai usar, sabe aquele vocabulário da série que você estava tentando lembrar? Você vai acabar lembrando. Porque a hora que você está relaxado, que você let it go, né? É ali que o negócio vem. Bom, eu acho, né, que eu já dei bastante ideias para você de como você pode começar os seus estudos ativos, né, de inglês. E no evento A Nova Era do Inglês Fluente, que vai acontecer no dia 13 de outubro, eu vou te mostrar um pouco mais sobre esse assunto. Então, não esquece de fazer a sua inscrição. É 100% online, 100% gratuito e o link está lá na minha bio. Mas aí agora, você deve estar pensando assim, ó. Tá, como é que eu sei o quanto de estudo ativo e o quanto de estudo passivo eu tenho que fazer? E agora? Tá, você já me convenceu, se eu fizer o estudo ativo aí, o negócio vai render muito mais pro meu lado. Tá, mas quanto é que eu faço de cada um? Eu sugiro que, se você for um aluno iniciante, que você estude passivamente até você quase dominar um tópico. Sei lá, escolhe um tópico aí, sei lá, ocupações. E aí você estuda aquele tópico passivamente, né? Vê a aula, escuta não sei o que lá, vê o que você quiser. E aí você coloca esse tópico à prova em uma conversação simples, tá? Com o seu professor, com o seu amigo, né? Daquele grupo que você vai formar e tudo mais. Se você der conta de falar sobre, eu sou fulano, eu faço tal coisa, minha mãe faz tal coisa, minha mãe faz tal coisa, né? Porque a gente vai falar de occupations, né? Se você conseguir falar de occupations de uma maneira tranquila, suave, beleza. Então, você já estudou, já conseguiu fazer aí o seu estudo ativo e passivo, né? Porque você recebeu o seu input, né, com as occupations e depois você colocou isso em prática numa conversação simples, aquela que você dá conta de fazer. Se você é um aluno intermediário, eu recomendo que seja 50-50, né? 50% do tempo estudar passivamente e os outros 50% tentar conversar sobre os assuntos estudados ou incorporar o vocabulário, as expressões que foram aprendidas aí, né, nas suas anotações aí, na sua conversação diária, tá? Então, 50%. Estuda 50% passivamente e 50% colocando em prática, tentando conversar. E caso você seja um aluno avançado, eu diria que é aquele famoso 80-20, né? 20% do seu estudo passivo, né, sendo estudo passivo, e os outros 80% em conversação. Gente, nesse caso, você precisa deliberadamente incorporar as novas expressões e as palavras que você aprendeu lá nos seus 20% do estudo passivo, tá? Entendeu? Então, se você é iniciante, é até você dominar o assunto. Se você é intermediário, 50-50. Se você é avançado, 80-20. 20 de passivo e 80 de ativo. Tudo bem? Bom, o que a gente tem sempre que ter em mente é que se você quer falar inglês fluente e soar como nativo, implementar o estudo ativo na sua vida vai fazer você ganhar tempo de estudo e qualidade de fala. E acima de tudo, treinar a conversação vai ser muito importante para você desenvolver velocidade de raciocínio e de fala na hora de falar inglês fluente e soar como nativo, já que a gente aprende a falar falando, né? Não esquece disso, gente. Nunca se esqueça. A gente só aprende a falar falando. Eu sei que muita gente tem problemas aí, mas a gente só aprende a falar falando. Então, se eu fosse você, eu já escolhia uma dessas aí opções que eu te dei, que foram várias, né? Para fazer o seu estudo ativo de inglês. Coloca em prática já, imediatamente, aquela opção que você escolher. E depois você pode ir mudando, vai fazendo algumas adaptações para o seu jeito de aprender. Porque o que importa é que você coloque as informações que estão chegando para você em algum contexto, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Isso é fazer com que o inglês, fazer estudo ativo do seu, com situações do cotidiano, tá? Então, tentar incorporar tudo que você anotou, todas as coisas que você resumiu na sua fala do dia a dia, porque isso é que vai fazer você falar fluente mesmo. E agora, a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos é:
se inscreva no meu canal lá no YouTube, o Teacher Carla Moraes. E aqui, né? Aqui no YouTube, do Teacher Carla Moraes. E ative as notificações para você não perder as próximas aulas. E me segue aqui no Instagram também, porque aqui no Instagram eu te ensino os segredos para você falar inglês fluente lá como um nativo. Assim, você já vai começar falando bem e bonito do jeito que tem que ser e o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com ele, gente. Ó, e lembra lembra o que você ouviu aqui hoje, do que você ouviu e viu aqui hoje, é só o começo do que eu tenho para te mostrar. E lá no evento A Nova Era do Inglês Fluente, que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas, você vai se jogar dentro desse conteúdo. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Esse evento é 100% online, 100% gratuito, né? Então lembra de fazer a sua inscrição no link que tá lá na minha bio. As dicas foram boas, hein? Se você implementar tudo isso aqui de estudo ativo que eu disse para você, você vai ficar mega fluente. Você vai soar como um nativo que não vai ter como, gente. Não tem como escapar, tá? Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até agora. Eu vou deixar aqui para você, então, meu abraço em Let's Roll!